Já faz algum tempo que a gente vem comentando que o público está com o coração aberto para obras nostálgicas, principalmente quando pensamos em obra dos anos 80 e 90. E parece que chegou a vez do campeão da Terra ganhar uma versão em live action. Então, fica aí que o nosso papo de hoje é sobre o live action do Capitão Planeta. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, pensa nesses nomes: Top Gun, Star Wars, Missão Impossível, as histórias da Marvel e da DC, Transformers e Jurassic Park. Todas elas têm algo em comum: suas histórias representadas de formas diferentes até hoje. E o motivo do sucesso dessas obras, mesmo elas já sendo iniciadas há décadas atrás, é justamente a qualidade e o formato em que foram desenvolvidas, o que permite que essas histórias tenham diversas vertentes, em diversas formas dessas histórias serem contadas, por meio de filmes, série, HQs, livros, jogos. Não tem fim. As histórias são ricas demais para se prenderem a um único núcleo, ou talvez a um único veículo de comunicação. E muitas dessas obras acabaram deixando seu nome registrado na história como talvez os mais bem pagos, os mais premiados, os mais assistidos de todos os tempos, em categorias diferentes. E não é só porque o público é formado por fãs de nostalgia, mas sim porque todo mundo gosta de uma boa história contada. E parece que agora chegou a vez de um dos heróis mais diferentões que eu já vi ganhar o seu lugar ao sol dentre os live actions. E nós estamos falando do Capitão Planeta, que aparentemente vai ganhar um live action e tem muita gente, empresa grande envolvida nesse projeto. E nós vamos falar exatamente sobre esse live action do Capitão Planeta no vídeo de hoje. Só que antes da gente seguir, não esquece, deixar o like, compartilhar com a galera para ajudar o nosso canal a dar aquela engajada legal. E se você é novo aqui no canal, já clique em se inscrever, clica também no sininho para receber as notificações e, claro, não esquece de deixar nos comentários que você é novo no canal para a gente dar para vocês as boas-vindas. E não vamos esquecer também de seguir a gente nas outras redes sociais, que tem muita coisa legal acontecendo. Então, obrigado demais por estarem assistindo o nosso canal e bora pro conteúdo. Para quem cresceu nos anos 70, 80 e 90, assistia desenho nessa época, Capitão Planeta dispensa apresentações. Mas se você nunca ouviu falar do personagem, saiba que ele foi desenvolvido ali em 1990, na década de 90, pelo então Ted Turner. E caso você não saiba quem é o Ted Turner, ele é ninguém mais, ninguém menos do que um filantropo e magnata da comunicação, sendo ele o criador do canal CNN e um dos maiores acionistas da empresa Warner Bros. E essas eu tenho certeza que vocês conhecem. E a ideia, o ideal do Capitão Planeta, do desenho em si, era conscientizar desde cedo as pessoas a cuidarem do planeta. Ou seja, simples assim. Não tem nada por trás, era literalmente trazer uma mensagem para que desde cedo as crianças, que mais tarde se tornariam adolescentes e adultos, passassem a cuidar melhor não só do planeta como um todo, mas do meio ambiente. E a história nos apresenta logo de início Gaia, que é uma espécie de representação de uma guardiã da saúde do planeta Terra, que em certo momento não consegue mais lidar com tantos maus tratos que o planeta vem sofrendo, e ela acaba distribuindo 5 anéis mágicos para procurar 5 pessoas de bom coração que ajudem ela nessa batalha. Para quem já assistiu Lanterna Verde, o conceito é mais ou menos o mesmo. O anel passa de um guardião para outro guardião e assim por diante. E os anéis acabam viajando e sim, encontram 5 jovens especiais, sendo eles do continente africano, Kwame, com o poder da terra; da América do Norte, o Wheeler, ficou com o poder do fogo; da União Soviética, a Linka, com o poder do vento; da Ásia, Di, com o poder da água; e da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Inicialmente, os 4 primeiros anéis representam ali forças elementais, terra, fogo, vento e água. Já o Mati, ele tem um poder diferente. O poder do Mati, esse poder do coração, permite a ele que ele consiga levar conscientização para as pessoas, sabe? Fazer com que as pessoas tenham aquele bom senso.
além dele conseguir se comunicar de maneira telepática, tanto com animais quanto com pessoas, né? E claro, ele consegue ter ali uma conexão mental com a Gaia também, o que faz com que ele consiga se comunicar com ela mesmo a longas distâncias só com o poder do pensamento. E individualmente, todos os 5 jovens, com seus poderes, eles já são extremamente fortes e poderosos. Só que quando eles juntam os 5 poderes, né, meio que o lance das joias do infinito, quando você junta ali, né, os 5 anéis, você cria um Megazord de energia num formato humanoide. Você traz, né, o Capitão da Terra, né, o Campeão da Terra, o Capitão Planeta. E essa parte é muito legal, porque o Capitão Planeta ele tem 2 bordões. E, como a gente está falando dessa união dos poderes, o primeiro bordão dele é quando cada um deles menciona, né? Ah, vamos juntar nossos poderes, terra, fogo, vento, água, enfim, eles fazem essa junção. Toda aquela energia dos anéis, ela vai se condensando e dessa energia acumulada nasce, né, se materializa o Capitão Planeta com o bordão, com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Meu, pra quem viveu nessa época, assistiu esse desenho, era maravilhoso. Você assistia, via a intriga, o pessoal brigando contra os inimigos, tal, tendo ali as tretas, mas quando era essa junção, cara, era de arrepiar, era muito bom. E o Capitão Planeta, ele literalmente é a junção desses poderes. Então ele consegue controlar a terra, fogo, vento, se comunica telepaticamente, ele voa, tem habilidade. E pra época, né, ele era um personagem que tinha ali uma roupa diferentona, né? Ele tinha um logo do planeta no peito, as cores, né, dele como um todo, porque nunca foi mencionado se aquele é o corpo dele ou se é um uniforme que cobre o corpo energético dele, né? Era bem representado pelas cores dos elementos e afins. E ele tinha um mullet, né, um cabelinho mais ou menos até o ombro, tudo era bem bacana o personagem. E ele era extremamente poderoso, só que ele tinha pontos fracos, né? E parte das fraquezas dele era justamente aquilo que acaba com o planeta. Então os inimigos sempre usavam contra ele, né, óleo jogado em cima dele, representando a poluição dos mares, radiação, excesso de lixo. Então, o ponto fraco do Capitão Planeta era justamente tudo aquilo que pode causar mal ao meio ambiente. Fumaça. Então, ele era bem, vamos dizer assim, ele era bem, dependendo da quantidade, ele não era um personagem tão difícil de se derrotar. Tá? E por isso exatamente que ele acabava contando com o apoio dos 5 jovens também. Então ele era extremamente poderoso, mas quando ele estava debilitado, aquilo que não afeta os humanos, os 5 jovens, acabavam ajudando ele a lidar com essas dificuldades. Então era filosoficamente bem interessante o conceito do Capitão Planeta. E por ser um desenho, né, dos anos 90, né, final dos anos 80, todo final de episódio acabava trazendo pra gente alguma lição de moral, né? Alguma espécie de reflexão. Por isso, antes de fazerem qualquer coisa, peçam ajuda pro papai e pra mamãe. Não joguem lixo na rua, porque isso atrapalha o planeta. Então, sempre vinha uma mensagem legal, assim como acontecia com as Tartarugas Ninjas, o desenho do Rambo, Thundercats. Quando a gente assistia, por exemplo, desenhos como He-Man, She-Ra, sempre tinha, né, essa moral da história no final. E era muito legal, porque pra gente que era criança, aquilo vinha uma mensagem, às vezes a mensagem que a gente não ouvia do papai e da mamãe, por ainda não entender o que era admiração e exemplo, a gente recebia e acolhia aquela mensagem do personagem a qual a gente já tinha, né, como exemplo. A gente entendia que aquele personagem pra gente era um espelho de boas virtudes, e quando ele dava esse conselho, era entendido pela maioria de nós que, putz, legal, então tem que fazer isso aqui. Então, o Capitão Planeta também tinha essa moral da história, essa lição, esse aprendizado a ser passado para as crianças. E o desenho, né, teve ao todo 6 temporadas, divididas em 113 episódios de aproximadamente 30 minutos cada. Então, assim, os episódios, alguns tinham continuação, outros simplesmente eram histórias aleatórias, né? Mas todas com esse intuito de salvar o planeta, enfrentar poluidores, empresas de queimada, empresas de petróleo, né? Que acabavam negligenciando ali o cuidado com o planeta Terra, os oceanos, as florestas e afins. E no final, né, dessa moral da história, o Capitão Planeta, ele meio que se desmaterializava, mas deixando o recado: o poder é de vocês.
meio que uma alusão, né, ao fato de sim, vocês têm o poder de me invocar, mas vocês também têm o poder de cuidar do meio ambiente, não só o poder como o dever, né? Inclusive esse dever era visto como um poder pelo Capitão Planeta. Então, era maravilhoso, era um desenho muito rico em relação à informação e afins, trazendo muita ação, trazendo boas práticas e, claro, trazendo aquele humor dos anos 90 também, que era bem bacana. Inclusive, a gente fez um vídeo alguns dias atrás, o editor pode deixar aí em algum lugar por aqui, onde a gente falava justamente sobre desenhos, né, que mereciam um live action. E o Capitão Planeta, a gente menciona algumas coisas a respeito dele quando a gente fala desses desenhos e, olha que legal, agora nós temos aí uma notícia que não saiu faz muito tempo. E é isso que a gente vai trazer para vocês. E eu espero que vocês fiquem empolgados como eu fiquei. Porque nomes como o próprio Ted Turner, Glen Powell e Leonardo DiCaprio já foram citados várias vezes sobre a possibilidade de um live action do Capitão Planeta. Que inclusive, né, essa possibilidade ela acontece desde os anos 90. Ah, vai ter um live action no Capitão Planeta. Depois isso foi para os anos 2000. Depois se intensificou um pouco ali no 2014, 2013, 2015, 2017 falando, e sempre o nome do Leonardo DiCaprio, Glen Powell e outras pessoas estavam envolvidas no projeto. E esse projeto nunca saiu do papel, pelo menos até agora. Porque nas últimas semanas, o portal Deadline anunciou que a Netflix estaria produzindo ou vai começar a produzir um live action do Capitão Planeta, e junto com ela, deixa eu lembrar o nome, Berlati Produções, que é uma empresa que tem por trás dela a Warner Bros., em parceria com outras empresas, inclusive a produtora do Leonardo DiCaprio. Todas essas empresas envolvidas neste projeto de lançar um live action do Capitão Planeta pela Netflix. E, inclusive, algumas das pessoas que estão envolvidas no projeto já participaram em séries da CW Warner. Séries como, por exemplo, Legends of Tomorrow, a série do Flash. Então tem muita gente que já entende dessa parte de séries e afins que está envolvida no projeto do Capitão Planeta. E há quem diga que a Berlati Produções também está envolvida numa suposta adaptação em live action do desenho antigo de Scooby-Doo também para Netflix. Então parece que pelo menos esse estúdio, né, ou essa produtora está envolvida aí com muita coisa nostálgica. E cara, isso me deixou feliz, falando do Scooby-Doo também, tá? Porque, basicamente, vocês já pararam pra pensar como que seria uma série de Scooby-Doo, só que numa pegada meio Supernatural? Não tão engraçada, claro, sem perder o humor, mas tendo ali algo um pouco mais sombrio de fato, eu acho que seria uma dinâmica interessante de série. E quando a gente pensa, né, no Capitão Planeta como um todo, um live action bem feito, gente, dá pra fazer muita coisa legal. Só que aí tá, ainda não tem muita informação sobre como vai ser o desenrolar dessa série do Capitão Planeta. Não dá pra saber se eles vão usar a obra original dos anos 90 como referência, ou se eles vão seguir, de repente, por um outro caminho, né? Com uma história de origem, só que trazendo novos personagens, uma nova dinâmica. Tá? Lembrando que o Capitão Planeta ele consegue ser atrativo para diversos públicos. Se você pensa no tema como um todo, ele pode ser atrativo para meninas, meninos, adolescentes, adultos, homens, mulheres, independente da sua classe social, independente de ser fã de super-herói ou não, pessoas engajadas ali com religião, a classe LGBTQIA+, assim, ele é muito abrangente. Até porque todos nós somos humanos e moramos num planeta. Então, tecnicamente, todo mundo tem essa, como é que eu posso dizer, responsabilidade, né, de preservar a nossa casa, de forma geral. Agora, uma novidade interessante, e que essa novidade, na verdade, já tinham mencionado sobre ela, se eu não me engano, em 2017, só que parece que agora que realmente está rolando uma produção, é sobre também um lançamento de uma HQ de Capitão Planeta, onde nessa história a Gaia ela é como se fosse uma sacerdotisa, né, que descende de outros sacerdotes com esse poder, com essa responsabilidade de cuidar da Terra e afins, e ser detentores dos anéis de poderes.
aonde meio que o Capitão Planeta ele já é milenar. Ele já vem protegendo, né, a Terra e afins desde os tempos mais remotos, né, desde o início da humanidade. E nessa HQ, a Gaia tá enfrentando ali diversas organizações e afins, até que numa delas ela consegue invocar, inclusive ela usa os 5 anéis, invoca o Capitão Planeta, só que nesta batalha, ela e o Capitão Planeta não conseguem vencer. Ela acaba sendo capturada, só que antes de ser capturada, ela consegue se livrar dos 5 anéis que já saem buscando, né, outras pessoas. E aí, pelo que eu entendi, inclusive editor, eu deixei aqui para ele algumas informações, ele vai colocar algumas imagens conceituais do quadrinho, mas é bem bacana mencionar isso, porque o Capitão Planeta nessa série, ele tá com um visual um pouco mais moderno, tem até uma barba, né, um cavanhaque, algo do gênero, um cabelo diferente. A roupa dele, embora remeta muito aos anos 90, ela tem algumas diferenças também, muito mais elementais. Só que pelo que eu entendi, vão mudar um pouco, não sei se a origem, mas mudou um pouco a etnia e mudou o gênero também de alguns personagens. E parece que houve um upgrade de poder, não só do Capitão Planeta, mas dos Anéis também. Um exemplo disso é que no desenho de 1990, o Kwame controlava a Terra, então ele conseguia abrir buraco, subir uma montanha do nada, só que agora, além disso, ele também consegue controlar derivados da Terra, coisas que nasceram da Terra. Por exemplo, ele consegue transformar uma salada numa floresta estilo Hashirama. Então é bem bacana, na minha visão, esse conceito, né? E ainda, provavelmente, muita notícia ainda deve sair sobre esse projeto, tanto, né, do live action como da HQ. Se as artes conceituais estiverem corretas, né, se não for meme, se não for nada de fake, pelo menos nas artes que a gente está compartilhando, a gente tentou buscar o máximo de informação possível. Mas se não forem fake, a gente tem muita coisa bacana saindo. E embora eu tenha ficado feliz, né, com a notícia, a gente sabe que logo menos vai ter gente criticando a obra como um todo, independente se a obra for boa ou não. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. A gente tem que pensar o seguinte: vai ter obra que ela vai ser fiel ao original e vai ter obra que não vai ser fiel, mas vai ser muito boa também. Um exemplo disso, né, é o como a gente viu o filme do Superman. Tem muita gente que torceu o nariz e afins, mas o filme ficou muito legal. Agora, o que a gente quer são boas histórias, bons efeitos, boas batalhas, boas mensagens. E não tem como falar que o filme do Capitão Planeta não vai ser um filme baseado em discussão política, até porque, né, a gente tá falando de meio ambiente. Só que ali, embora a gente tenha a referência da obra original, o Capitão Planeta é o foco em si. Então, eu acho que assim, se fizerem uma boa alteração dos personagens, independente do sexo, altura e afins, eu acho que vai funcionar, acho que vai funcionar muito bem. Mas, de novo, o que a gente está esperando são boas obras, a gente está esperando boas histórias, bons valores a serem passados. Eu confesso que eu fiquei satisfeito com a notícia, eu só espero que seja uma boa obra, que ela cative a gente, que é o que a gente espera de um desenho, é o que a gente espera de uma boa obra, né? Então, espero que isso chegue até a gente de uma forma bem bacana. Ainda tem muita informação que ainda não foi divulgada, não tem até o presente momento uma data de lançamento, né, nem um enredo definido, mas conforme as notícias forem chegando, a gente vai trazendo para vocês. Mas e você? Gostou da notícia? Já havia assistido o Capitão Planeta? E quantos anos você tinha quando você assistiu? E se você não assistiu, o tema te interessou? Deixa aí nos comentários. E, gente, deixa um like no vídeo, vamos continuar essa resenha lá nos comentários, vamos trocar ideias sobre Capitão Planeta, que isso, além de ajudar o canal, enriquece a nossa comunidade também. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!